Declaro instaurados os trabalhos preparatórios da primeira sessão, primeiro reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, no qual serão julgados os réus, os exploradores de favela. Devo advertir aos jurados que são impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou sogra ou nora, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com os advogados, com o réu e com a vítima. Nós passaremos agora ao sorteio dos jurados. Vamos dar início aí no sorteio. Isso mesmo? O primeiro jurado aí, ó. Thalita. Agora vai lá pra Agora só mulher lá e eu lá, botando meio das mulheres. Próximo jurado. Esse lugar é meu, tá ali. Pergunta ao motorista em algo contra, mantém a jurada ou se defende. Próximo jurado. Isaac. Wagner. Nossa. Lá, vai falar, não. Vai lá, senta lá. Nossa. Motoria proíbe. Pergunta para o motorista se mantém. Ok. Defende. Próximo jurado. Elisângela. Aí de mulher. Motoria mantém. Defende. Próximo. Cláudio. A voz desse período. Próximo. Flávio. Você já me recusou, pô. Porque tu é velho. Próximo. Bruno. Próximo. Que isso? Elísio. Defende. Não levantar. Próximo. Caroline. Próximo. Rogério. Próximo. Jefferson. Nossa, vai sobrar aí. Não, levantar. Então, o último jurado. Só eu que gosto. Joyce. Só para explicar para Tá bom, recurso não. participando, né? O Tribunal do Júri, para ele começar, tem que ter no mínimo de 15 jurados dos 25 que foram intimados para participar do Conselho de Sentença. O sorteio vai até completar 7. E eles podem fazer até 3 dispensas imotivadas, sem dar nenhuma motivação, né, para os jurados que foram sorteados. Foi isso que aconteceu. O Carlos dispensou 3 e o Raminho dispensaram 2 testemunhas. Agora, quando se formou 7, encerra o sorteio, mesmo tendo outros que compareceram, mas não vão ser chamados. Tudo bem? Continuando a continuidade aqui, advirto aos jurados, ainda uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outro e nem manifestar sua opinião sobre o processo sob pena de exclusão do Conselho e multa de 1 a 10 salários mínimos. Consigo os jurados a ficar de pé para proceder no juramento. Vou citar todos que esticam sua mão direita. Em nome da lei, a chamada, cada um dos senhores membros do Conselho deverá responder assim prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e com os títulos da justiça. Todos podem sentar. Olha aqui um grande relato dos fatos. Vamos segurar aqui. Os 4 réus, membros da sociedade, epidemiológicos devidamente qualificados nos autos do processo, foram denunciados pelo crime de homicídio do senhor Roger Patmore, o qual na época também era membro da sociedade. Os réus praticaram homicídio pelo meio cruel, pois numa caverna os únicos meios de se matar alguém são a agressão física, asfixia e pedradas. E ainda eram 4 para
perpetuar tamanha violência contra um. Conforme os autos do processo, o livro Explorador de Cavernas, os réus planejaram o crime, derrubando assim um dos mais importantes argumentos da defesa, alegando que os réus se encontravam em estado de necessidade. Tornava-se evidente que os réus violaram o maior direito do ser humano, o direito à vida. Tal consta no artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à vida. Tal direito foi infligido por meio de traição, como está disposto nos autos, pois a vítima, o Sr. Roger, pediu para que os companheiros esperarem a um outro alternativo de resgate. Entretanto, esse crime foi executado. Sabe aqui a leitura da denúncia. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em favor dos réus, vulgo, exploradores de caverna, quais são membros da sociedade. Organização composta por pessoas armadas com fim específico de exploração de cavernas. Os réus devidamente qualificados foram denunciados pela prática de homicídio qualificado, conduta delituosa tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, não propiciando qualquer possibilidade de defesa à vítima, fato agravante tipificado pelo artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal. O senhor Roger, que pertencia à mesma sociedade dos réus. A conduta delituosa foi praticada com requinte de crueldade, em consideração aos meios disponíveis na caverna, para que o crime fosse consumado, tendo os autores utilizado pedradas, asfixia e outras agressões físicas, e também o emprego de 4 indivíduos contra apenas um. Passaremos agora às alegações de testemunho de acusação à defesa. Um cara de bandido. Muito bom dia a todos. Feliz. Bom dia, excelentíssima professora, excelentíssimo juiz, Ivan, professor, convidados e a todos. Bom, primeiramente, queria perguntar para a testemunha de acusação qual era o nível de dificuldade no resgate das vítimas. O nível de dificuldade lá era muito grande, porque ocorreu o desmoronamento, né? Então impediu a passagem dos exploradores. Então havia muitas pedras, né? E o resgate, se fosse pensar em algum momento, vai ser muito difícil. Certo. A partir do momento que vocês tiveram êxito no contato com as vítimas no interior da caverna, qual era a sua expectativa com o resgate? E por quê? Bem, o resgate era previsto, né, para 10 dias, a partir do momento que houve a comunicação com o Ministério. Então, todos aguardavam ser resgatados. Certo. Porque no momento da comunicação com as vítimas, vocês não as auxiliaram a permanecerem calmas e não as fizeram desistirem de praticar tal ato. Não, houve, assim, a todo momento, né, auxílio, conversa com as vítimas, para elas ficarem calmas, porque tinha uma perspectiva de resgate, então não tinha por que entrar em pânico. Certo. Houve algum acidente nesse período em que estavam tentando desobstruir a entrada da caverna? O acidente ocorreu no momento que estava sendo escavado lá, né? Houve desmoronamento, sim. Certo. Qual era o estado das vítimas no momento em que foram resgatadas? Apesar do susto, né? No momento que elas foram resgatadas, foi um momento, assim, uma situação de alívio. Elas estavam bem pelo fato do resgate ter conseguido isso. E a aparência delas? A aparência delas era boa, até porque, né, no interior da caverna havia alimentos ainda. Certo. Satisfeito. Fala daqui. Bom dia a todos, né? Gostaria de Marcelo da boca.
nível de dificuldade das vítimas. Nível de dificuldade. Bem, as vítimas, elas, lá, as cinco pessoas que estavam lá, o nível era igual, né? Pelo fato de estar todo mundo na mesma situação. Então, assim, havia uma perspectiva de resgate. A partir do momento que vocês tiveram mesmo contato com as vítimas do tratamento, qual era a sua expectativa no resgate? A expectativa era que fossem resgatados, né? Porque a partir do momento que o chefe do resgate lá nos propôs a resgatar em 10 dias, a situação era estável. A gente estava esperando ser resgatado, né? Nesses 10 dias. Então, assim, estava todo mundo com essa expectativa de sair ileso de lá. Bom, porque no momento da comunicação com as vítimas, vocês não conciliaram para que permanecessem calmas e não fizeram desistir do hospital? Não, nós a todo momento tranquilizamos as vítimas. Certo? A todo momento tentamos passar para elas a situação que elas seriam resgatadas, né? E que não haveria o motivo para temer aquela situação, porque o resgate é a partir da comunicação externa. Houve algum acidente nesse período que eles estavam se desorientados da caverna? O único acidente que houve foi no momento do desmoronamento, né? E os exploradores estavam no interior da caverna. Qual era o estado das vítimas no momento que foram resgatadas? Como eu já disse, o estado era bem, assim, assustadas, né? Mas, assim, elas se encontravam numa situação muito de alívio, né? De tremenda, assim, tranquilidade por ver o resgate, né? Ter conseguido mesmo o salvamento. Muito definido. Quero perguntar à senhora qual é o nível de dificuldade para conseguir desobstruir o interior da caverna e, enfim, fazer o resgate. Era muito grande o nível de dificuldade, eu tinha que conseguir fundos para comprar equipamento necessário, porque era bastante complicado, era bem difícil. Nisso também a gente perdeu 10 trabalhadores nesse resgate. Quanto tempo vocês demoraram para descobrir a forma de se comunicar com as vítimas e, portanto, realizou o primeiro contato? Bom, depois de 20 dias que a gente conseguiu, porque a gente descobriu que eles tinham um rádio comunicador com eles. Só após 20 dias que a gente conseguiu. Certo. Qual era a expectativa que vocês deram para as vítimas sobre o tempo mínimo que levaria para ser realizado o resgate? Bom, a gente informou para elas que seria um prazo mínimo de 10 dias, devido à grande dificuldade que a gente estava tendo para poder desobstruir a caverna. Certo. As vítimas do interior da caverna falaram com vocês algo a respeito sobre o que levariam a fazer para sobreviver no interior da caverna? Eles questionaram pra gente, eles questionaram quantos dias, né, eles conseguiriam, porque eles estavam com pouca comida. Com quantos dias eles conseguiriam sobreviver com aquela comida? A gente tem um prazo mínimo de 10 dias. Se nesses 10 dias eles iam conseguir sobreviver lá com comida. A gente disse que não, porque 10 dias sem alimentar é impossível. E eles perguntaram pra gente, olha, se a gente comer carne humana, a gente consegue sobreviver? Nossa resposta foi positiva. Porque eles perguntaram para várias autoridades competentes, perguntaram para líderes religiosos, governador, perguntaram para diversas pessoas que se manteram inertes, não quiseram se manifestar acerca dessa pergunta que fizeram para eles. No total, quanto tempo foi gasto para resgatar as vítimas, a partir do contato? Então a partir do contato, eles ficaram 32 dias, né? A partir do contato, a gente gastou, 12 dias, ao total foram 32. A partir do contato
14 dias. Bem complicado. Certo. Satisfeito. Qual o seu nome? Primeiramente, eu queria saber o que vocês estavam fazendo na caverna no dia que aconteceu o acidente. Trabalhando? Há quanto tempo vocês permaneceram presos no interior da caverna antes de decidirem tomar tal providência? 23 dias. O que levaram vocês a cometerem esse ato? A possibilidade de perder a vida por falta de alimento. O senhor Roger estava de acordo com o sorteio realizado para decidir quem seria sacrificado em prol da sobrevivência do resto do grupo? No início ele foi o que propôs o sorteio. Certo. Mas ele estava de acordo quando o fato foi cometido? Posteriormente ele não quis, preferiu esperar, queria esperar, voltou atrás. E o que os senhores fizeram? Como já tinha sido decidido que era necessário, foi feito sorteio. Certo. Qual era o estado de vocês quando vocês foram resgatados? Nosso estado era temoso, nós estávamos temosos, mas bem porque eles tinham se alimentado da carne do nosso companheiro. Certo. Satisfeita a acusação. A partir do momento que o réu, ou que a vítima, desistiu do sorteio, porque ainda assim vocês deram sequência ao acordo feito anteriormente? Porque se a gente não realizasse esse ato, não seria apenas um que teria sofrido as consequências, sim nós todos. Uma vez que nós não tínhamos mais água, a gente tinha só algumas barras de cereais, e o corpo humano tem boa parte de água, então foi a única forma de sobreviver. Certo. E por que com 3 dias após o contato, tendo em vista que foi dado a vocês um período de 10 dias de unidade, vocês já executaram a vítima? Nós já estávamos há 22 dias dentro da caverna, quando a gente teve esse contato com o pessoal do lado de fora. Nós já estávamos muito debilitados, racionando as últimas barras de cereais, já não tínhamos mais água e eles deram um prazo de, no mínimo, 10 dias para conseguir tirar a gente. E com mais um dia nós já não estávamos aguentando mais. Foi quando o próprio Roger decidiu a gente fazer esse sorteio. Mas vocês não poderiam esperar, enfim, que um de vocês morresse para que ele se alimentasse e que morreu naturalmente, teria que executar? Nós estávamos como se fôssemos animais. A gente não tinha mais noção das horas, do tempo, não tinha comida, não tinha água, todos muito fracos. A gente não podia esperar saber qual que ia morrer primeiro. E se todos nós desfalecêssemos ao mesmo tempo? Então a gente resolveu ser sensato nesse ponto e tentar salvar a própria vida própria. Obrigado. Remédio. Ele é atriz. Vamos avaliação. O que vocês estavam fazendo na caverna no dia que aconteceu assim? Nós estávamos trabalhando, nós somos teleólogos, nós exploramos cavernas, nós vemos os tipos de rochedos, animais que vivem lá dentro, é o nosso trabalho, assim como os geólogos. Há quanto tempo vocês permaneceram presos no interior da caverna antes de decidir tomar tal providência? Nós já estávamos no nosso 23º dia quando a gente resolveu fazer isso. O que levaram vocês a fazer tal hora? A
a fome e a sede. O senhor Roger Watmore estava de acordo com essa realizada que seria essa Primeiramente foi o Roger que deu a ideia, só que depois eu não sei o que levou ele a tentar desistir, talvez o medo mesmo. Só que nós estávamos lá dentro, éramos uma sociedade, a única que existia ali. E dentro de nós fizemos uma votação e nós resolvemos fazer isso. Ele era a minoria, então ele teve que aceitar. Qual é o estado de vocês no momento de resgate? Nós estávamos todos muito debilitados, tristes com a perda do Roger, porém nós estávamos felizes por ter conseguido sair lá da caverna. Nós daremos agora o início à sessão de debates entre acusação e defesa, e gostaria de ressaltar tanto a acusação quanto a defesa. Cada um inicialmente tem 15 minutos corretos, que serão marcados por mim. E inicialmente aí, pode começar. Bons, excelentíssimos jurados, eu queria me dirigir a vocês com muita indignação, porque nós estamos tratando de um caso de assassinato. Não é qualquer assassinato, é um assassinato cruel. Uma pessoa foi morta de uma maneira cruel, apedrada, asfixiada, enfim, teve a sua própria carne servindo de alimento para outros. Eu queria dizer primeiramente que a Carta Magna, no artigo 5º, no inciso 3º, ela diz que ninguém será submetido à tortura. E nem pode também estar submetido a estado degradante e desumano. E o que nós vimos foi um homem sendo torturado, um homem, enfim, sendo morto com requintes de crueldade. Nós estamos vendo aqui a defensoria, defensor muito bem, elegante, uma fala doce, mansa. E a defensoria vai querer mostrar para os senhores que isso foi um estado de necessidade, uma excludente de ilicitude. Ora, isso porque não foi, senhores, com o familiar da defensoria, não foi com o pai dele, não foi com o irmão dele, não foi com ninguém que ele tinha estima. Falando de estado de necessidade, nós podemos ressaltar que o estado de necessidade ele é referente a crime atual e iminente, improvável e impensável. Ou seja, é quando não há alternativas. Nós podemos observar, por exemplo, duas pessoas dentro de um avião, e esse avião com problemas, o motor parou e só tem um paraquedas. Enfim, e ali um acaba lutando com o outro, pega o paraquedas e salta, e o outro acaba morrendo. Isso é estado de necessidade. Não o que esses senhores fizeram. O que eles fizeram não foi estado de necessidade. Porque quando o resgate chegou, senhores jurados, ainda existiam alimentos. Eles tinham cereais. Olha, barrinhas de cereais. Eles tinham ainda proteínas. E você sabe que os especialistas em medicina, eles dizem que o nosso corpo com proteínas, ele pode ainda resistir entre 10 e 15 dias sem alimentação. Nós podemos ainda avançar e analisar grandes líderes religiosos, como Dalai Lama, como Gandhi, pessoas que passam tempos em jejum, mais de 21 dias, sem comer nada. E eles ainda tinham alimentos e mataram, assassinaram de maneira cruel a vítima, sem que ela tivesse defesa. Ele havia desistido do sorteio, mas ele não teve chance. Imagina, senhores, se essa excludente
de ilicitude, estado de necessidade, for usado pelas pessoas ao léu. Imagina uma pessoa que está em estado terminal, precisando de um órgão, e ela encontra alguém na rua e ela assassina, para que o órgão dela fosse assim retirado e passado para ela, para que ela sobreviva. Ora, isso não é legal. A lei, ela tutela a vida como um bem indisponível. Se a vida ela for tratada dessa maneira, o mundo ele vai virar um caos. Imagina o que é uma pessoa em estado terminal, com um câncer nos ossos, em que ela sente dor em todos os seus ossos, e ela está no leito, senhores jurados. E elas falam com o médico, desliga os aparelhos, aplica uma eutanásia em mim. Nenhum profissional da saúde o fará, porque isso é contra a lei. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A vida de ninguém está disponível para participar de um mero sorteio. Ainda que anteriormente a vítima, supostamente, porque isso é o que eles falam. Ninguém estava lá. A única prova testemunhal do que aconteceu são desses senhores. E é tudo supostamente. Quem não garante aos senhores que eles estão falando isso para se defender? Porque, afinal de contas, a vítima, o senhor Roger, ele era o líder da expedição. E levaram eles para aquela caverna. Quem não garante que eles não ficaram revoltados com o senhor Roger, colocando a culpa nele por eles estarem naquela situação, senhor? E aí a gente vê a maneira cruel. Eles poderiam ter esperado, sim, poderiam. Disseram que não, eles poderiam ter esperado. Eu relato para os senhores que no Haiti houve um terremoto. E no supermercado, um senhor que estava lá fazendo compras, ele teve as suas 2 pernas quebradas, ficou debaixo dos escombros. E ele ficou lá sem comer nada. Durante 27 dias. 27 dias ele ficou naquela condição. E o resgate chegou e conseguiu resgatá-lo com vida. Não poderiam esses senhores assassinos esperar um pouquinho mais de tempo? Ou seja, o resgate viria com 10 dias. Eles não poderiam... Olha a cara dos sujeitos. Olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Um assassino. Assassinos. Nós podemos observar o mundo, o continente africano. Pessoas morrem de fome, mas não é porque ficam 3 dias sem comer, tendo barrinhas de cereais. As pessoas passam meses, 3, 4, 5, 6 meses sem comer. E nem por isso matam o seu amigo, ou matam um parente seu. Amigo. Amigo. Quem tem amigos como esse, não precisa de inimigo. Por isso, senhores, eu quero falar para vocês da gravidade. Imagina os senhores se isso acontecesse com um familiar de vocês. Imagina o senhor se acontecesse com um familiar seu. Imagine se isso acontecesse com um ente querido seu. Qual seria o sentimento de vocês? 3 dias, pessoas morrem de fome e passam muito mais tempo sem comer. E eles com 3 dias com barrinha de cereal não conseguiram aguentar. Com proteína, os médicos dizem, os especialistas, que o nosso corpo aguenta de 10 a 15 dias. E eles não conseguiram esperar. Eu vejo, senhores, muito mais
o sentimento de ira, de raiva, de revolta, porque a vítima, o senhor Roger, era o líder da expedição, do que o simplesmente meio de sobrevivência. Horas, ainda tinha que esperar esgotar todas as possibilidades para que tomasse uma atitude drástica como essa. Tiraram a vida de um pai de família, de um homem honrado, honesto, trabalhador. Alguém que não vai mais voltar para o seu lar. É um filho que não vai ver mais o sorriso do seu pai. Eu peço aos senhores que considerem tudo isso que eu falei. Obrigado. Dando continuidade aos debates de defesa e acusação, passo aí a palavra à defesa. Informo. Ela tem 15 minutos. Bom, vou apresentar aqui, né, minha contra-argumentação para os senhores jurados, para decidir, né, se os prezados réus serão aí inocentados ou culpados da acusação aí. Vou contra-argumentar a argumentação aí do prezado promotor, que falou bem, falou bonito, mas, porém, distorcendo muitos fatos. Apresentando alegações aí sensacionalistas, né? Parecendo até o jornal do Datena. Mas, além disso, eu vou apresentar aqui argumentos que vão além disso, né? Que são argumentos tanto legais quanto morais. Porque no nosso Código Penal está previsto aí o estado de extrema necessidade. E se nós pararmos aí para pensar, imaginar bem, os réus estavam aí no estado de extrema necessidade quando eles ficaram presos aí no interior da caverna, tendo que ser confinados no período de 32 dias. A acusação aí tentou passar para vocês que isso foi um fato fácil em relação dos réus passar por essas condições aí. Porém, se nós pararmos para analisar bem aí, eles estavam presos lá há 20 dias, há 32 dias, em condições de sem alimento, tendo que, por exemplo, tendo que beber as suas próprias urinas para sobreviver, também num local aí abafado, né, e gelado também, né, que eles estavam lá numa geleira. Então, a gente percebe aí que essa situação afetou a capacidade deles de discernimento entre o certo e o errado. Que a gente pode aí imaginar vocês próprios passando por esse fato de ficar preso aí, né, por esses dias todos. Eu imagino que uma pessoa nessa situação, ela está aí visando primeiramente a sua sobrevivência, né, para que possa aí se manter vivo e poder voltar aí para a sua vida normal, para os seus familiares, né? E foi o que aconteceu. Inclusive, no prazo aí de 20 dias, eles conseguiram retornar o contato com o mundo exterior através do rádio comunicador, né? Onde eles perguntaram, né, quanto tempo ainda levaria para ser realizado o resgate. E eles responderam claramente que no mínimo 10 dias. E eles, sobre aquela situação, né, do interior da caverna, eles perceberam que já estava se esgotando os alimentos. Então, os réus
lá no interior da caverna, eles resolveram perguntar para um especialista, no caso um médico, se eles poderiam passar mais 10 dias sem se alimentar, né? O especialista lá, o médico, eles responderam que certamente não. Então, né, como eles estavam naquele estado lá, no interior da caverna, eles pensaram, né, de uma maneira para sobreviver, como eu havia dito anteriormente. E tiveram a ideia lá de perguntar se eles poderiam sobreviver comendo carne humana. O especialista lá respondeu que sim. Então, eles voltaram a planejar, né, como que eles conseguiam realizar isso, e eles resolveram perguntar, né, para vários especialistas, como as testemunhas mesmo disso, para autoridades competentes, como a Paula havia falado, por exemplo, líderes religiosos, governadores, e todos permaneceram ali neutros, não decidiram palpitar aí, nem auxiliar no intuito de acalmar as vítimas para poder esperar um pouco, né? Ou então tomar uma atitude menos drástica, por exemplo, mutilar o próprio corpo, né? Seria menos agressivo, pelo menos. Então aí a gente está claramente caracterizado que foi realmente um estado de necessidade extremo, né? Que eles estavam permanecendo ali na caverna. Como eu havia dito também, não é difícil a gente imaginar essa situação. Essa situação é mais comum do que nós pensamos. Por exemplo, a gente pode citar aí um exemplo recente, que foi o caso da Boate Kiss, né, que pegou fogo lá. E todos, para salvar a sua vida, eles resolveram correr, né, e pisoteando um no outro. E devido a isso, ocasionando também mortes. Então, nesse caso também a gente deveria ter que culpar todas as vítimas que estavam lá presentes, que pisotearam nas pessoas que, para poder sair lá da boate, que estava pegando fogo, e salvar suas próprias vidas. Bom, também podemos citar aqui o exemplo do Titanic mesmo, que o navio lá, né, como todo mundo sabe, estava naufragando, e não havia bote salva-vidas para todo mundo. Ou seja, algumas pessoas tiveram a sorte, né, de ser salvas pelo bote salva-vidas e outras teve que ficar lá para morrer. Então, nesse caso também, a gente deveria culpar essas pessoas aí, né? Além disso, a gente tem que lembrar que os réus, na verdade, eles não estavam fazendo ali no momento, antes do acidente, nenhuma conduta ilícita. Eles não eram criminosos. Eles estavam ali, como a testemunha disse, trabalhando, né? Desenvolvendo mais conhecimento para nosso benefício próprio. Então, no caso, será que seria sensato a gente mandar aí para prisão pessoas trabalhadoras, né? Todo mundo aqui sabe que o sistema penitenciário brasileiro, na verdade, ele não regenera ninguém. A pessoa lá entra de um jeito e sai pior. E não seria cabível, na minha opinião, espero que os réus também se convençam disso, que não seria uma atitude boa. Também podemos citar aqui também, né, o caso de violenta emoção, previsto no artigo 65, inciso 3C do Código Penal, que se encaixa também, que serve como uma atenuante de pena, onde ele se encontrava ali em violenta emoção, pois ele estava ali com os nervos acirrados, né, a flor da pele, visando, como eu disse, a própria sobrevivência, que não tinha outro meio, né? Ou era isso, sacrificar um das pessoas que estavam lá dentro, ou então morreria os 4 de uma vez.
E no caso também, a vítima, o Roger Watmore, como as testemunhas mesmo dizem, ele concordou, né, de resolver isso de uma forma democrática, que foi realizar lá o sorteio para decidir quem seria sacrificado em prol das vidas das outras vítimas. E por ironia, né, por azar, ele mesmo foi sorteado e acabou sendo realizado aí o fato que estão querendo ser condenados à distância. Só isso, muito obrigado. Dando seguimento ao julgamento, três indivíduos que ali estão, passarei agora a palavra novamente ao Ministério Público. Este, por sua vez, terá 10 minutos para a sua réplica. Volto aqui para o senhor. Vou dizer para vocês que dá vontade de rir. De tudo que a defensoria falou. O defensor, ele é muito bom para gaguejar. Mas ele não relatou os fatos como foi. Chegou aqui manso, com seus olhos claros, de uma maneira sutil, querendo convencer os senhores. Mas não caiam nessa conversa. Ele veio falar de Titanic, ele gosta mesmo de assistir filme. É, senhores. Ele é muito bom para assistir filme. Ele veio trazer o Titanic como exemplo. O Titanic não tinha nem sinal de resgate. Nem sinal, senhores, de resgate. Se é que ele assistiu o filme completo, né? Não tinha sinal de resgate. No eminente caso, nós observamos que eles tinham barras de cereais. E eles mataram por crueldade. Ele colocou aqui que eles estavam movidos de violenta emoção, que eles estavam movidos, senhores, de raiva. E realmente foi raiva, foi ódio. Sabe por que foi ódio? Porque o senhor Roger, ele levou eles para aquela caverna onde eles ficaram presos. Eles poderiam preservar a vida do senhor Roger, mas não o quiseram fazer. Ele veio pedir atenuante. Ele está em outro mundo. Eu acho que o defensor é de outro planeta, gente. Ele não está no mundo real. Nós estamos falando de um assassinato. Nós estamos falando de um pai de família que teve a sua vida ceifada. Nós estamos falando de uma pessoa que não vai ver mais o sorriso do seu filho. De uma pessoa que não vai ver mais o sorriso da sua esposa, que não vai voltar mais no seio familiar. Na verdade, o que cabe nesse processo é o artigo 121, é o agravamento de pena. Essa pena ela tem que ser agravada, porque esse assassinato ele aconteceu de maneira sórdida, senhores. Aconteceu de maneira cruel. Foi morto a pedradas, com asfixia, com requintes de crueldade. Não podemos falar aqui de atenuante. A defensoria veio aqui com a cara mais lavada falar com os senhores de atenuante. Ele veio falar para os senhores de boate kiss. Ora, a boate pegava fogo. A boate, senhores, pegava fogo. E realmente, naquela condição, não existia chances para que a vítima
eu não consigo rir. Para que a vítima pudesse, para que as vítimas então pudessem ser salvas. Então naquele caso sim, no caso da boate aqui sim, muitos seguraram, pisotearam, abraçaram e morreram lá. Outros passaram por cima dos seus companheiros e amigos, mas não tinha chances realmente. Nós estamos falando de um caso em que os réus, eles tinham como sobreviver. Afinal de contas, a própria testemunha de defesa, a própria ré, Clara, ela alegou aqui que ainda existiam algumas barrinhas de cereais. O cereal com proteína, né, Isaac? Sim. A pessoa consegue sobreviver. A pessoa consegue sobreviver. Os especialistas dizem, eu falei para vocês, de 10 a 15 dias. Então não há o que se falar de atenuante e agravante. Uma morte sórdida. Coitado da vítima. Imagina os senhores no lugar daquela vítima. Ele negando. Não, eu não quero mais que façam esse sorteio. Isso é supostamente, porque isso é o que os réus alegam. Mas uma pessoa que está sendo acusada, ela alega qualquer coisa em seu favor, para que ela seja beneficiada. Sabe, senhores, a defesa, ela vem para vocês falar de estado de necessidade. Eles passaram por um momento difícil? Sim. Ficaram aterrorizados? Sim. Mas jamais poderiam ter tirado a vida de um amigo. Jamais terem tirado a vida de um amigo. Imagina os senhores que têm uma vida no cotidiano, que saem com os amigos, fazem churrasco no final de período com os amigos. Imagina se os senhores fariam algum mal, algo que pudesse prejudicar o amigo de vocês. Porque amigo que é amigo não faz isso. Amigo que é amigo não age dessa maneira. Não existe estado de necessidade, existe crueldade. Existiu ali um sentimento de ódio, de raiva, porque o senhor Roger foi quem os levou para aquela caverna em que houve o desmoronamento. O defensor ele vai voltar aqui com vocês, filhos. Ele vai tentar, de uma maneira sutil, convencê-los de que isso é uma excludente de ilicitude, que havia ali estado de necessidade. Talvez ele venha aqui falar para vocês de outros filmes. Talvez, quem sabe, ele nos traga agora o filme da Cinderela, da Branca de Neve. Quem sabe ele não traz agora o filme da Chapeuzinho Vermelho, colocando a vítima como lobo mau, colocando a própria pessoa que morreu como lobo mau, porque para isso a defensoria veio. Para ficar aqui gaguejando de blá 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 e falando de filme, de casos em que não há embasamento, não há correlação com o fato que aconteceu. Eu encerro aqui a réplica. Em continuidade, passaremos a palavra à defesa. Terá 10 minutos para a réplica. Eu gostaria de voltar a falar aqui dos jurados, primeiramente, né? Como a Cláudia
sabe, a gente também foi um caso real. Aconteceu mesmo, não foi apenas um filme, não. E dizer também que falou em palavras bonitas, né? Parecendo até mesmo um pastor. Só que em vez de pregar aqui, ele estava dando um show de stand-up comedy, parecendo um piadista aqui. Só que os jurados aqui, eles não são bobos, não são leiros, eles sabem diferenciar aqui o que está sendo dito seriamente, né, e o que está sendo colocado aí como brincadeira, piada, né? Como se isso aqui fosse chamado de piada. Bom, eu gostaria de voltar a afirmar para vocês aqui que o promotor também está tentando passar uma imagem que foi um episódio aí simples, né? Que foi um acidente aí, por exemplo, de carro, onde eles estavam presos aí 3 horas na ferragem e foram retirados ali sem problema algum. Não, senhores, eles estavam ali 32 dias no interior da caverna, né? E como ele disse, que havia ali barrinhas de cereais. Como é possível, gente, uma pessoa se alimentar ali 32 dias apenas de barrinhas de cereais? Os réus ali trazeram uma mochila lotada de barrinhas de cereal? Não tem como, né? Também eles estavam ali também numa situação que não havia ao menos água para se beber. Eles tiveram ali que se virar, né, arranjando maneiras alternativas para se manter vivos. Né? E uma das alternativas que eles se encontraram também foi, infelizmente, né, levar a assassinar a vítima, o Roger Watmore, para que eles pudessem ali se manter vivos no interior da caverna. E também eu quero salientar também o trauma, né, que essas vítimas, esses réus aí passaram, né, por esse tempo todo. Situações de horrores, né, um pesadelo que eles com certeza não levarão pela vida inteira. E também, né, a dor na consciência de, infelizmente, ter que assassinar ali um dos seus semelhantes também, inocente, né? Porém, era a única alternativa que no momento havia ali para que eles pudessem se manter vivos. Então, eu gostaria de frisar para vocês e finalizar dizendo que os jurados ali, eles pensam direitinho, né? Ponderizem bem as suas pedras aí para o inocentar aí nos céus. Ou, se alguns de vocês tiverem em dúvida, né? Lembrar que é melhor a gente inocentar o culpado do que culpar o inocente. Né? Então, finalizo aí a minha fé. Neste momento, daremos início às votações aos senhores jurados para decisão acerca da culpabilidade ou inocência dos aqui presentes. Aí, sendo dessa forma, eu pergunto aos jurados: estão aptos às votações? Bom, pessoal, se a gente estivesse no tribunal do júri, agora eles seriam levados para uma sala individual apenas com as pessoas, né? O Ministério Público, o assistente se houvesse, o juiz, o escrivão e o advogado, para fazer essa votação. Como nós estamos no auditório da faculdade, não vai ser possível, mas por ser um trabalho também extra classe, nós vamos fazer aqui para vocês entenderem como que funciona a votação. Bom, os envelopes normalmente são realmente dois lugares onde vão ser colocados, né? Os réus têm a palavra sim e não com eles para fazer a votação. Alguns aqui já até foram jurados, né, Cláudio? Conhecem mais disso. Eles têm o sim ou não para responder às quesitações feitas pelo juiz.
As questões devem ser diretas, perguntas simples e diretas aos jurados, para que eles possam responder da forma mais clara possível. E isso vai acontecer aqui. O Paulo vai explicar mais para vocês, mas começa perguntando em primeiro momento sobre a materialidade do fato, logo depois sobre a autoria, por terceiro, se eles absolvem o réu, essa pergunta é obrigatória na terceira citação. No quarto momento, as perguntas sobre as atenuantes e os privilégios apresentados pela defesa e só aqueles trazidos pela defesa. Por mais que o juiz tenha um saber notório, um conhecimento da lei, ele não deve trazer as ideias de atenuantes que ele emprega ao fato, e sim aquelas que foram aventadas na defesa. E por último, as agravantes e causas de aumento de pena, que a promotoria trouxe também na sua tese, não podendo ser trazidas novas pelo próprio magistrado. Tudo bem? Nós vamos começar a votação para vocês entenderem como funciona. Por favor. A primeira eu vou ajudar a Ana Rafaela, mas como ela é escrivã, ela vai continuar as próximas. A cada final de cada licitação, nenhum dos jurados permanece com nenhuma cédula na mão. Uma é descartada e a outra são os votos válidos. Pode falar. Foram feitas aqui 4 perguntas aos jurados. Os senhores deverão responder sim ou não, descartando em cada um dos recipientes ali as respostas. Primeira pergunta: após os debates, ficou demonstrada a materialidade dos fatos? Peço aos jurados que respondam sim ou não. Bom, como é feito o cômputo desses votos? Antigamente, antes de 2008, que teve alteração na lei, eles eram olhados todos os votos que tiveram ali. Agora, é olhado apenas até chegar à maioria. A maioria de 7 são 4. Na hora que forma 4, os outros votos não são abertos. Tá? Exatamente para garantir a questão do sigilo das votações, que é uma questão constitucional do artigo 5º. É um dos princípios do Tribunal do Júri. Não. Sim. 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 E aí a ação por não mais se faz por ação. Segunda pergunta aos jurados: os exploradores são os autores da morte da vítima de Roger Watmore? Sim ou não? Solicito a todos que respondam. Sim. Sim. Não. Sim. Não, novamente. Sim. Acabou. Sim. Vamos lá, de novo. Terceiro e último quesito para os jurados: o jurado absolve os acusados? Sim ou não? Não. 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 Sim. Tem que continuar. Sim. 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 Pronto, olha só, nós vamos encerrar por aqui, claro que foi combinado a discussão, né, gente? Pra perceber, né? Eles foram absolvidos, nós vamos encerrar por aqui, né, em razão do tempo também, que é esse que a gente gastou mais tempo. Mas se a maioria tivesse apontado não, a gente continuaria perguntando se os jurados entendem que existe o privilégio de domínio de violenta emoção logo em justa provocação da vítima, que foi trazido pela defesa enquanto o Carlos aqui falava, né? E eles iriam responder se sim ou não, e logo após a gente iria falar sobre a agravante do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121, né, que fala sobre a questão dos meios cruéis ou insidiosos para cometer o crime. Eles também seriam perguntados se sim ou se não, e aí sim encerraria a questão. Obrigada pela presença de todos vocês, parabéns.